entrando. Então vamos lá, gente. Voltando à nossa aula, deixa eu colocar aqui. Vamos voltar aqui no nosso slide. Tá? Voltando onde eu estava falando da legitimidade ordinária, que é o credor por sucessão, que pode ser, por exemplo, desde essas relações voluntárias, que é uma cessão de crédito, que é um endosso, até por força legal, por força da lei, por relações involuntárias, tá? Por exemplo, o crédito do espólio de alguém que faleceu, tá? Vai suceder esse crédito dentro de uma relação de herança, tá? E pode ter legitimidade para executar, tá? Então, e nós temos também a legitimidade ativa extraordinária. É o direito de executar um direito alheio em nome próprio. É exceção, tá, gente? Porque o artigo 18, ele veda, do Código de Processo Civil, ele veda que qualquer pessoa venha demandar direito alheio em nome próprio. Então, a legitimidade ativa extraordinária, ela confere excepcionalmente, por isso ela é extraordinária, ela confere excepcionalmente essa possibilidade, ok? Então, vamos ver aqui. Qual é a legitimidade ordinária? Ela está aqui no artigo 778 do Código de Processo Civil, tá? Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Então, esse credor é o legitimado ordinário, tá? Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. O Ministério Público, nos casos previstos em lei. Geralmente, esses são os casos de legitimação extraordinária. São os casos em que o Ministério Público, por força de uma relação coletiva, tá, gente? Né, por força dessa relação coletiva, eles vão acabar, né, ingressando, tá, representando o Ministério Público individuais, coletivos e individuais homogêneos, tá? Não só o Ministério Público, mas também a Defensoria, tá? Em alguns casos, a Defensoria também tem essa legitimidade, tá? Então, nós temos o Ministério Público, nós temos o espólio, os herdeiros e os sucessores do credor, tá? Caso é o ordinário por sucessão que nós temos. Travou aqui também. Parou, meu. Não, mas parou, mas tá funcionando aqui. Tá travando, gente? Tá, vamos lá. Então, nós temos o espólio, os herdeiros e os sucessores do credor. Nós temos o cessionário, quando o direito resultante do título lhe for... Travando um pouco, professor. Travou em vários lugares. Peraí, vamos lá. Voltou, gente? Como é que tá? Oi. Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estou ouvindo. Voltou? Alô? Hein, pessoal? Estão me ouvindo? Só para saber se está travando ou não. Agora tá, estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Ótimo. Eu estou ouvindo. Vamos voltar aqui. Então, gente, o inciso primeiro é o caput, né, do artigo 778, eles nos traz o credor como legitimado ordinário, tá? A legitimação ordinária por sucessão, nós temos aqui no inciso segundo e terceiro, o espólio, os herdeiros, os sucessores do credor. E nós temos no inciso terceiro aqueles por ato voluntário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, tá? Então nós temos esses por atos voluntários e atos involuntários por força da lei, ok? E o inciso primeiro aqui, ó, o subrogado nos casos de subrogação legal ou convencional, tá?
em que a subrogação ela acontece nessa sucessão do exequente, na subrogação legal e convencional que vocês estudaram lá no direito das obrigações, tá? Essa força da subrogação. E nós temos o inciso primeiro, esse caso de legitimidade extraordinária, ok? Né? Então, esse é o ponto interessante, tá? Que a sucessão do credor, ela independe de consentimento do credor, né? É diferente da fase de conhecimento. Após a citação, tá? Nessa situação, qualquer modificação, né? Ela vai precisar ser, haver essa questão da... Peraí, eu tô gravando aqui? Deixa eu ver. Tá, tô gravando, né? Ela vai precisar ser feita essa questão, ok? Então, vamos dar prosseguimento, né? Então, sempre ela independe de consentimento do credor, né? Diferentemente da ação de conhecimento, que qualquer modificação com a presença, né? Com a citação do réu, é necessário que haja o consentimento. Então, aqui essa sucessão, ela não precisa de autorização, tá? E aqui eu coloco um exemplo, tá? Da legitimação extraordinária do Ministério Público, que é o artigo 15 da Lei da Ação Civil Pública, tá? Ó, decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público facultada igual iniciativa aos demais legitimados, tá? Então, sempre quando a associação manejar uma ação civil pública e não executar, o Ministério Público, a lei atribui essa legitimação para o Ministério Público dar prosseguimento nos atos de execução. Então, esse é um exemplo que nós temos de legitimação extraordinária ativa, ok? Deu para entender, gente? Tá? Para fechar nossa aula, quem pode agora ser legitimado para estar no polo passivo da execução, tá? Quem pode estar na execução, né? Se eu tenho o credor, quem vai ser o legitimado passivo ordinário? O devedor, aquele que deve, vai estar no polo passivo, ok? E quem mais pode estar no polo passivo? Todos aqueles que receberam débito por sucessão. É mais ou menos o parâmetro contrário, tá? E aqui também ele coloca, né, que poderá estar no polo passivo, tá? O responsável tributário. Vocês já tiveram direito tributário? Ainda não, né? Então, Não. dentro do direito tributário, vocês vão ver lá no artigo 114, 115, tá? Do Código Tributário Nacional, que a lei, muitas vezes, ela impõe a responsabilidade, a obrigação tributária para uma pessoa e a responsabilidade para um terceiro, tá? Então, justamente prevendo essa situação, é que o Código de Processo, o Código de Processo Civil, ele traz essa situação semelhante, de forma semelhante ao Código Tributário, tá? Prevendo essa situação que o responsável tributário ele pode ter legitimidade passiva, tá? Para executar. Então, quem seriam esses legitimados tributários? Quer ver? Ó, vou colocar aqui para vocês, tá? O Código Tributário aqui, só para a gente fazer uma leitura, para a gente recobrar quem é que pode ser. Deixa eu colocar aqui. Código Tributário. Né? Deixa eu ver aqui. 114, 115. Deixa eu ver. Responsabilidade. Aqui, ó, responsabilidade tributária, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos de responsabilidade tributária de terceiros. Deixa eu colocar aqui na tela do computador para vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Prestem atenção, o artigo 131, tá, do Código de Processo Civil, que ele traz aqui os casos de responsabilidade dos sucessores, ok? Então, o adquirente de bens, o sucessor a qualquer título, ele é um terceiro que pode ser responsabilizado. A responsabilidade aqui especificamente de terceiros, tá?
que essa responsabilidade, os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, os administradores pelos tributos devidos a esses aos bens administrados, o inventariante pelos tributos do espólio, síndico e comissário, os tabeliães, escrivães e serventuários do ofício pelos tributos por ele praticados de ofício, né, em razão dos atos por ele praticados, os sócios no caso das liquidações das sociedades de pessoas, ok? Então todos eles são responsabilidades de terceiros que a lei impõe as responsabilidades a eles, mesmo eles não terem efetuado a obrigação, terem efetuado o fato gerador. Isso vocês vão estudar quando vocês tiverem direito tributário, né? Então, o que é o terceiro? É aquele que não criou a situação, mas ele pode ser responsável, é o responsável tributário, né? Aquele que não praticou o ato do tributo, o fato gerador, mas responde como se tivesse praticado. Deu para entender, gente? Tá? Então, é aquele que não surgiu a obrigação, mas pagou o pato, vamos dizer assim, né? Então, é nesse sentido que ele coloca, tá? Vamos colocar aqui de volta nosso slide. Vamos lá. Vamos colocar aqui novamente o nosso slide. Tá? Então, a originária do devedor, derivado sobreveniente quem recebeu esses débitos por sucessão e o responsável tributário. Então, aqui a gente vê dentro dos incisos, tá? A execução pode ser promovida contra o devedor, então ele é um legitimado ordinário passivo, tá? O espólio, os herdeiros e os sucessores do devedor, por sucessão, o novo devedor que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título, tá? Isso daqui lembra um pouquinho a assunção de dívida, tá, gente? A assunção de dívida, lá do direito das obrigações, que com a anuência do credor, né, o devedor, ele assume a dívida, né? Um terceiro assume a dívida do devedor, tá? O fiador do débito constante do título, tá? Então a execução pode ser promovida em face do fiador, né? Que é aquele responsável, né, do contrato de fiança. O responsável titular do bem vinculado por garantia real, tá? No caso de hipoteca, no caso de penhor, o proprietário que não seja devedor pode ser demandado, tá? Porque ele é responsável pela garantia real. E o responsável tributário, assim definido em lei, que ele se refere aqui ao Código Tributário Nacional, essas hipóteses de responsabilidade de terceiro, tá? Que isso vocês vão estudar bem, né? Muito bem em direito tributário, ok? Gente, só para fechar a nossa aula, tá? Eu gostaria de deixar uma súmula. Você fala assim, professor, então, o fiador, tá? Se o fiador não participou, entrei com uma ação de despejo com cobrança de aluguéis, tá? O fiador, ele não participou dessa relação. Eu posso incluir depois ele na fase de conhecimento? Eu posso recluir, porque eu estou executando o locatário e não acho bens. Eu posso incluir ele depois que eu já tive a ação processual, depois que eu já tive uma sentença transitada em julgado, posso incluir o fiador? Não, não posso, tá, gente? Isso confere legitimidade, só que a legitimidade, ela se apura no momento da propositura da ação, tá? Então, se o fiador, se eu quero buscar uma futura responsabilização desse fiador, é importante que eu coloque ele no polo passivo no início, ou na ação de conhecimento, ou na ação de execução, né? Que eu venha incluí-lo, que ele possa participar, né? Tanto que aqui fala, o fiador que não integrou a relação, que isso é a súmula 268 do STJ. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado, tá? Então, se o julgado foi formado só contra o locatário, é só contra ele que eu posso executar, tá? É como uma ação de cobrança de débito condominial. Eu entro com a ação contra o Zezinho, só que o Zezinho vendeu o imóvel para o Joãozinho, formou o título executivo contra o Zezinho. Eu posso inserir o Joãozinho? Tá? Então essa é a questão. Tá? Nós temos a súmula 268, tá? Que se o fiador não integrou a ação de conhecimento de despejo, ele não responde pela execução, ok? Mas essa substituição é específica com relação ao fiador, tá, gente? Então, se eu tenho um novo devedor, tá, que teve consentimento, eu posso requerer a substituição, tá? Mas isso é uma forma de proteger o fiador, tá? Por quê? Porque
todos os executados, eles têm que ter o direito ao exercício à ampla defesa e o contraditório, tá? Por isso que eu tenho que exigir que o fiador participe da relação que formou o título, tá? Porque senão, gente, eu tiro o direito do fiador de apresentar contestação, de exercer o seu direito de defesa lá da fase de conhecimento. Ok? Por isso que a súmula 268, tá? Ela é importante. Então eu tenho legitimidade, eles têm legitimidade, mas nós vamos estudar os casos de substituição. É possível substituir? É possível, tá, gente? Então, mas isso é um tema que nós vamos trabalhar depois nas próximas aulas, ok, gente? Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá, gente? Tem alguma dúvida? Eu fiz um quadrinho também, tá? Aqui dentro do nosso slide, para vocês revisarem as aulas, auxiliar a memorização de vocês, ok? Gente, tem mais alguma dúvida? Vocês entenderam bem essa questão, tá? Tem alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Tá, gente? Podem fazer perguntas, tá? Com licença, professor. Toda! Só para ver se eu entendi direito, então, no caso, o fiador ele não pode ser pessoa na execução, caso ele não tenha sido parte no processo de conhecimento, certo? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Ok, obrigado, professor, só para ver se eu Exatamente isso, mesmo. perfeito. Você assimilou perfeitamente a questão, tá? Então é necessário que ele tenha participado dessa relação de conhecimento, da ação de conhecimento. Essa é a súmula, tá? Essa é a súmula que foi a 268, que foi editada já faz muito tempo, já é uma súmula antiga do STJ, tá? E que permanece vigente até hoje, tá? Então eu tenho casos de substituição, né? Polo passivo, tá? Mas essa questão de substituição, tá? Do polo passivo, ela depende de outras circunstâncias, tá? Mas geralmente quando o título é executivo, elas dependem do caso de sucessão, tá? De eu ter uma sucessão. Então a pessoa deixou de ser devedora para se tornar outra, né? Que é nesses casos, né? Da assunção de dívida. Aí eu posso substituir, tá? Porque a pessoa ela assume. Agora, no caso do fiador, não. É uma outra relação, uma relação acessória. Por isso que eu não posso simplesmente substituir ou acrescentar o fiador, tá? Ela não é uma nova devedora, ela não se sucedeu nessa relação, é uma outra relação de responsabilidade. Deu para entender? Por isso que a súmula 268 é nesse sentido, tá? Né? Nessa questão da legitimidade da substituição, ok? Mas essa questão da substituição, dessa possibilidade de substituição do polo passivo, a gente vai estudar mais para frente. Quem pode se suceder nessa relação? Mas o fiador tem legitimidade, tá? E a questão do benefício de ordem, né? Essa é uma outra questão que dá para a gente abordar. Deixa eu ver aqui, né? Ótimo, né? A questão do benefício de ordem, né? Você fala, professor, mas e se tem um benefício de ordem, né? O fiador, né? O que é o benefício de ordem? Que primeiro eu tenho que executar esgotar o patrimônio do devedor para depois atingir o patrimônio do fiador. Isso se chama benefício de ordem. Professor, se não for renunciado o benefício de ordem, como é que a gente faz? Eu mesmo assim coloco o fiador no polo passivo da minha ação de conhecimento? Coloca. Tá, gente? Porque aí, na fase de execução, é que vocês vão iniciar todos os atos executórios, tá? Com a participação, com a ciência, com a anuência do fiador, ele ciente dos atos, e após o esgotamento dos atos em face do devedor, é que vocês vão prosseguir em face do fiador, mas ele sempre ciente dos atos executórios que estão sendo praticados. Deu para entender, gente? Joinha? Que essa é uma outra questão, tá? Então, vou fazer o seguinte. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, tudo ótimo, obrigado. Tranquilo, tá, gente? Então vamos fazer o seguinte, tá? Seu microfone aqui. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar nossa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá?